Olá então para todos, muito boa noite, bem-vindos a mais um Sala Privada, o último Sala Privada antes das nossas férias de verão, paragem aliás de férias de verão, e vamos fechar com um tema quente, um tema que está na atualidade, um tema de que se fala hoje cada vez mais e sem tabus, que é a questão da pornografia, ver pornografia, sim ou não, é essa a questão que vamos falar hoje. Olá Isabel, boa noite. Olá, boa noite a todos. Hoje trazemos este tema porque no passado dia 31 de maio estivemos na Fundação Cupertino Miranda a desenvolver uma palestra sobre afetos e sexualidade na terceira idade e nessa palestra houve um momento em que demos a oportunidade a quem estava presente de colocar questões de uma forma anónima nos papeizinhos que foram recolhidos e como não puderam ser todos abordados ali durante a palestra, eu referi mesmo nessa palestra que iria trazê-los a este programa, à Sala Privada, como forma de dar resposta. E realmente uma dessas cartas, desses papéis que foram recolhidos, tinha realmente esta questão: pornografia, sim ou não? Qual o contributo? Eu achei esta pergunta extremamente pertinente, não é? Acho que é algo que muitas pessoas questionam, inclusive até em terapia de casal, por vezes é-me questionado se faz sentido verem juntos, se não faz. E ao ver esta carta, achei que sem dúvida seria um tema que iria interessar a muitas pessoas para perceberem até que ponto é que realmente traz realmente contributos à vida de um casal ou não. E eu gostava de dividir um bocado este tema aqui em diferentes partes, começando se calhar por falar do impacto que a pornografia tem na infância, ou seja, quando a pornografia é vista, é assistida numa fase ainda de muita imaturidade, não é? De muita ingenuidade por crianças, porque por vezes, e cada vez mais, é cada vez mais frequente, e inclusive já me tem acontecido até em terapia individual, receber casos de crianças ainda muito jovens, muito novinhas, ali ainda antes de uma fase de pré-adolescência, que veem pornografia e que veem pornografia porque ao conviverem em escolas e ATLs com crianças, com jovens mais velhos, não é? Com jovens de 12, 13, 14 anos, que lhes mostram uma outra imagem, como têm um acesso tão fácil à internet nos telemóveis, não é? Porque os miúdos hoje têm telemóveis muito cedo com acesso a dados, conseguem facilmente ter acesso a este tipo de conteúdos, para os quais não estão, na minha opinião, preparados, pois não estão minimamente preparados, nem emocionalmente, nem psicologicamente capazes de perceber o que estão a ver, não é? De compreender se aquilo de distanciar-se, ou seja, de perceber que aquilo é apenas um filme, que não é uma construção de uma vida real. E muitas vezes leva a que tenham algum choque com o que veem, porque veem imagens demasiado fortes. Eu inclusive há uns anos atrás soube de uma situação de uma criança que ficou realmente muito chocada por ter visto imagens de sexo, ou seja, de pornografia, no qual estavam mulheres com animais, e isto é realmente uma coisa muito, muito chocante, não é? Se é chocante para muitos adultos, não é? Sim, o que fará para uma criança, não é? Que na altura era apenas uma criança. Ao mesmo tempo, também pode fazer despertar aqui uma curiosidade cedo demais para algumas experiências que não é suposto ocorrerem nestas idades, não é? Numa idade da infância ou de início de pré-adolescência, não é? Provavelmente não, na minha opinião não faz mesmo sentido que uma criança de 10, 11 anos comece a explorar uma vida sexual com outras pessoas, não é? Uma coisa será provavelmente na sua intimidade sozinha, não é? Que esta exploração acontece e sempre aconteceu, mesmo antes de se ter acesso a esta pornografia, as crianças, não é? Começam a desenvolver a sua sexualidade estimulando-se, não é? E isto é perfeitamente normal, isto acontece. E toda a gente sabe que isto acontece, não é? Eu refiro muitas vezes que isto é uma coisa natural, que não deve ser criticado pelos pais, não deve ser, não é? Ou seja, não deve ser penalizado. Os pais não devem penalizar este tipo de comportamentos, devem sim mostrar às crianças quais é que são os momentos corretos para terem este tipo de comportamentos, não é? Neste caso estamos a referir-nos, por exemplo, à masturbação, não é? De quando é que estes devem ocorrer, de que forma? Devem ocorrer na sua intimidade, na sua privacidade, não na presença de outras pessoas, não é? Isto é algo que deve ser realmente educado pelos pais. Ou pelas figuras que estas crianças tiverem, sendo avós, seja quem for que esteja a educar estas crianças.
Quando estas crianças têm realmente o acesso a uma pornografia muito cedo, vão construir uma imagem de uma sexualidade, vão provavelmente desenvolver alguma curiosidade de experimentar algumas coisas entre eles, não é? Entre as crianças, que não são de todo adequadas, não é? Porque não estão em idade não é? De avançar para determinado tipo de experiências. Portanto, isto serve um bocado até como um alerta para todos os adultos que nos estiverem a ouvir neste momento e que têm filhos com estas idades de 9, 10, 11 anos, por exemplo, e que sabem perfeitamente que eles têm telemóveis, que têm acesso à internet e que vão para o quarto, se calhar com o telemóvel, e estão na cama até a dormir com o telemóvel, a ver vídeos, porque tanto estão a ver vídeos no YouTube completamente inofensivos, como de repente podem estar a ver conteúdos que não são próprios para a idade deles e para os quais não estão preparados psicologicamente para assistir, não é? Portanto... Sim, até porque em relação a esses conteúdos, e tu falaste e bem, é um facto, estão disponíveis na internet. Gratuitamente. Há canais, exatamente, há canais gratuitos que estão a acesso de qualquer um, não só dos adolescentes, crianças, seja quem for, portanto estão realmente ao acesso gratuito de qualquer um, e depois esses conteúdos tentar que as crianças, que adolescentes percebam que a realidade não é aquela, não é? Porque o que está ali claro. É uma coisa muito... Há medicação pelo meio, há tudo isso, não é? E não há sequer relação entre aquelas pessoas. Aquilo é uma não coisa, acho que é uma forma de banalizar muito, o sexo, sim, não é? Sem dúvida, é uma coisa muito violenta. Muito carnal, ou apenas carnal, neste caso, não é? Exatamente. Que realmente... preocupa o facto de estar acessível a qualquer um, coisa que não acontecia há uns anos atrás, que isso era impensável, ou claro, seja, o que se existia nos videoclubes, aquela parte que estava separada, vídeos para maiores de 18 anos, só os maiores de 18 é que podiam alugar, só os maiores de 18 anos é que podiam alugar, e era preciso ter muito cuidado, levava para casa e depois esconder se tivesse filhos para não se ver, esse tipo de cuidado, e hoje em dia acho que não, e depois mesmo os canais que temos em casa, não é? As box e por aí além, também há esses canais que estão disponíveis. Sim, que estão e até disponíveis. canais generalistas que passam determinado tipo de filmes, não é? Exatamente. Com portanto, esse tipo de conteúdo. É preciso ter um cuidado muito grande em explicar e conversar era o que estavas a falar há bocadinho. Sim, caso com os adolescentes, não é? para perceber o que para saberem fazer um filtro no que é que estão a ver. Isto não é real, isto não é assim, isto claro. É uma indústria que existe, claro. Para que as coisas sejam feitas assim e que isto não é natural. E é uma indústria que rende milhões, não é? Estamos a falar de uma indústria que não há dúvida que dá muitos lucros, porque há imensas pessoas a consumir pornografia, sim, não é? Sim. E nada contra, não é? Agora depende de quem são as pessoas que o fazem, bem, não é? E da forma maturidade que estão a consumir, sim. E da maturidade que têm para assistir aquilo, não é? Para compreender o que estão a ver também, não é? Uhum. Realmente é assim, para quem nos estiver a ouvir, pais que se tenham deparado com situações destas e que descobrem que os filhos viam, ou mesmo não tendo a certeza se viram ou se não viram, acho que é importante terem uma conversa com os vossos filhos em casa exatamente sobre o que poderão estar a ver ou o que poderão ter visto, e para que estes consigam construir a ideia de que o que viram não é algo que corresponde à vida real, não é algo que acontece nos casais no dia-a-dia, não é? Não é uma vivência normal de uma vida sexual a dois. Uhum. Não é algo meramente carnal, é apenas um filme, é como os outros filmes, não é? É quase um filme de ficção, só não é bem ficção, mas no fundo é quase. Sim, ter este cuidado. Obviamente. Este cuidado, sim. Quando se trata de adolescentes, porque isto é algo que estão numa idade em que estão super curiosos para perceber tudo, não é? Sabem perfeitamente onde conseguem encontrar este tipo de material gratuito, não é? E vão ver e dizem aos amigos onde encontraram, o que viram. Pronto, são realmente um público que consome pornografia, não vale a pena estarmos aqui a esconder. Os adolescentes têm uma curiosidade natural, já o tinham há umas décadas atrás e provavelmente tentavam comprar alguns jornais às escondidas, ou faziam com que o mais velho comprasse e mostrasse aos outros, não é? E pronto, havia outro tipo de vivência neste sentido, mas agora com esta facilidade de acederem em qualquer momento no computador de casa, no telemóvel ou onde for, ou num tablet, os miúdos têm realmente muito cedo um acesso a uma informação que vem construir aqui uma imagem errada sobre o que é a sexualidade entre duas pessoas,
que ao mesmo tempo banaliza o sexo, não é? E que mostra aqui um envolvimento sexual desprovido de emoções, ou seja, sem emoções, as pessoas não têm sentimentos umas pelas outras, não é? Não há aqui nenhum foco na experiência mais sensitiva da sexualidade, ou seja, tudo o que é de estímulo que se vê num filme pornográfico é um estímulo sempre muito genital e muito, não é? É os seios, é os genitais e é a penetração, ou o sexo oral, ou o sexo anal, não é? Estamos a falar deste tipo de questões. Não há propriamente um beijar, uma carícia, não é? Porque não estamos a falar de filmes eróticos, não é? Estamos a falar mesmo de pornografia. Era isso que eu ia dizer. Não é? Há aqui uma grande diferença. Há uma grande diferença entre filmes eróticos e filmes pornográficos. Sim, porque quando grande falamos... diferença. O filme erótico tem uma história, não é? Há um envolvimento também emocional entre as personagens, não deixa de ser sim. ficção, aquelas pessoas provavelmente não têm sentimentos nenhum em termos uma de pela imagem outra. não é uma coisa tão explícita, Certo, exatamente. como a pornografia, isso são grandes diferenças. Provavelmente um filme erótico até poderá construir uma imagem mais real do que pode ser a vida, não é, sexual entre duas pessoas, não é? Enquanto que um filme pornográfico, não, porque é muito carnal, banaliza demasiado o sexo, não é? Como se fosse algo que acontece na circunstância mais vulgar do dia-a-dia, não é? Que acontece efetivamente, mas se calhar não de uma forma tão despropositada, não é? Como nos filmes. Vou aqui só contar um episódio que eu acho que tem piada até aqui para cortar um bocadinho. Não sei se conheces a Porta dos Fundos, que é um canal no YouTube brasileiro com atores bastante conhecidos de comédia que fazem uma série de sketches, tipo os nossos gato fedorento, serão brasileiros. Por acaso não conheço. Pesquisa, por favor, Porta dos Fundos. E um dos sketches é muito engraçado, que é o entregador de pizza. Portanto, e a pessoa vai a uma entrevista a uma pizzaria, porque a pizzaria estava a pedir entregadores de pizza, e o rapaz vai à entrevista, e a entrevista é ele a dizer: mas quando é que eu conheço as mulheres? E ele: mas quando é que conhece as mulheres? Não estou a perceber. Então o entregador de pizza não é como eu vejo nos filmes, que é chegar à casa da pessoa, é um entregador de pizza e envolve-se ali sexualmente. Porque o objetivo destes filmes é um bocadinho isso, não é? A história que isto tem, que a pornografia tem, é um bocadinho esta. É aquelas coisas sem lógica nenhuma. E isso porquê? Porque... O canalizador, ou exatamente, o que quer que seja, não é? Um bocado é um bocadinho isso. E por acaso esse sketch faz realmente alusão a isso, à questão de não se perceber muito bem a realidade das coisas e a gente ter essa capacidade de ter que explicar que há uma diferença muito que estas muito coisas grande. na sexualidade entre adultos não acontecem desta forma, não é? Normalmente, quer dizer, eu sei que cada vez mais na atualidade a sexualidade se desenrola às vezes de uma forma muito ocasional. E provavelmente isso sempre aconteceu, mas acho que cada vez mais, não é? Isto estamos a falar em situações do one night stand, ou seja, de chegar e conhecer uma pessoa numa noite, num bar, e nessa noite terem relações sexuais. Isto acontece realmente cada vez com mais frequência, nas últimas, provavelmente 2 décadas, é cada vez mais frequente, e na última década provavelmente ainda aumentou mais. Mas não tem nada a ver ainda assim com os filmes pornográficos, porque as pessoas conhecem-se, não é? As pessoas desenvolvem ali algum interesse, alguma atração, não é? Passam algum tempo juntos, não é no imediato, não é passado 5 minutos de se conhecerem que estão a ter relações sexuais, não é? Portanto, a pornografia traz aqui muito conteúdo fictício aos adolescentes que lhes vão criar uma imagem errada do que é o envolvimento com alguém, não é? Um envolvimento sexual com alguém. Além do grave problema de corpos que não são completamente reais, muitas vezes, não digo sempre, mas muitas vezes, tanto homens como mulheres, que têm os corpos transformados até por implantes que possam ter, não é? Em determinadas partes do corpo. Todo o tipo de implantes. Sim, seja no rabo, seja nas pernas, seja nos seios. É uma coisa muito contra a natura. Muito contra a natura, portanto, a imagem que eles veem muitas imagens de muitas mulheres que não é o corpo real de uma mulher, ou o habitual de uma mulher, não é? Porque são muito desproporcionais, muitas vezes, não é? Além de que vem uma performance sexual que não corresponde à realidade, não é? Porque são pessoas que fazem medicação, muitos daqueles homens fazem realmente medicação para aguentarem tanto tempo de filmagens, porque o filme até pode ter 5 ou 10 minutos, mas provavelmente estiveram 2 horas a filmar, não é? Ou várias horas a filmar. Portanto, estamos a falar de um desempenho sexual que nitidamente tem que ser forçado por químicos para que a pessoa, o ator, neste caso, aguente a situação, não é?
E então realmente é assim, vai transmitir uma imagem de que o homem aguenta muito mais e, não é? E que muda imensas vezes de posição e entretanto chega outra mulher e envolve-se com outra mulher e algo que realmente não acontece na vida normal, não é? Pode acontecer numa outra situação, mas não naqueles moldes, não exatamente nos moldes que a pornografia apresenta. Portanto, isto pode trazer aqui um problema, que é quando o jovem inicia uma vida amorosa, não é? Com uma rapariga da sua idade, por exemplo, pode ter aqui uma construção de uma sexualidade que não é real e querer reproduzir algo que viu fictício nesta relação. E daqui isso trazer não problemas vai correr emocionais, bem, não é? exatamente. Pois, trazer problemas emocionais tanto para ele como para a jovem com quem esteja envolvida e vice-versa, se for uma rapariga que vê e que fica na ideia que então encontra-se com um rapaz de quem está a gostar e então vai se entregar no imediato, não é? Provavelmente vai trazer aqui muitos problemas a nível emocional, até o risco de desenvolver até uma depressão na adolescência, não é? Porque a relação não funcionou, porque muitas vezes ficam arrependidos de muito do que fizeram, que sentem que afinal se calhar não era a altura certa para fazer, ou que não estavam verdadeiramente preparados para fazer, porque também é sabido que cada vez mais cedo se perde a virgindade, não é? Exatamente. E eu acredito que neste aspecto a pornografia pode realmente estar a ter um impacto muito grande nestes jovens, não é? Porque estão a ter acesso a informação cedo demais, de coisas que se calhar não é suposto fazerem tão cedo, não é? É suposto fazer-se quando se tem alguma maturidade, e cada vez mais os miúdos veem uma imagem banal do sexo e avançam mais cedo, porque veem como uma coisa perfeitamente normal, não é? Exatamente. Vamos só fazer aqui uma pausa, voltamos já a seguir. Segunda parte, então, do nosso Sala Privada de hoje. Estamos a falar sobre a questão da pornografia. Na primeira parte abordamos esta temática no que diz respeito aos mais jovens, ou terem acesso facilitado a este tipo de vídeos. Agora vamos falar dos mais adultos e naquela idade, naquela faixa que te fez precisamente a pergunta que nos exatamente, trouxeste hoje, que deu origem ao programa. Nos adultos e na terceira idade também. Se faz ou não sentido verem pornografia. É assim, eu acho que a pornografia pode ter as suas mais-valias, não vou dizer que é um mundo de prejuízo para a vida das pessoas, porque não é verdade. Acho que realmente constrói uma imagem que não é real sobre o que é a vida sexual das pessoas, sobre o que é o desejo sexual das pessoas, sobre o que é uma performance sexual masculina, não é? Acaba por mostrar, masculina e feminina, não é? Acaba por mostrar aqui uma vivência que não é real. Contudo, se as pessoas tiverem consciência de que o que estão a ver não corresponde realmente ao que é vivido na vida de casal, na vida conjugal, eu não acredito que cause um dano muito grande, porque é importante, desde que as pessoas se consigam distanciar e perceber que aquilo é irreal, não vejo dano. Acho que até pode trazer aqui algum contributo realmente à vida de casal, no sentido de desenvolver aqui alguma criatividade, não é? Experimentar coisas novas, ou em sítios diferentes, não é? Ou de forma diferente, ou até, inclusive, aumentar o desejo, quando falamos de problemas ao nível do desejo sexual, ou da excitação, não é? Acredito que o material pornográfico e os vídeos pornográficos... Sim, possa, de certa forma, estimular... Exatamente, possa estimular... alguma pessoa que tenha baixo desejo sexual ou que tenha baixa excitação, não é? Dificuldade em desenvolver a excitação e, neste caso, a ereção, por exemplo, no caso dos homens, pode realmente ser um bom contributo e fazer com que a vida sexual entre o casal seja mais satisfatória, porque houve ali um desbloqueio daquele patamar inicial, que é o desejo e que é a excitação, que faz com que depois seja possível acontecer a penetração e todo o resto no envolvimento entre duas pessoas. Ainda assim, acho que é de salientar que se as pessoas sentem que há dificuldades e que precisam sempre desta muleta, no fundo, da pornografia como um estímulo, provavelmente não estarão a ir pelo caminho mais adequado para fazerem sempre, não é? No sentido de ter que se utilizar sempre a pornografia pode não ser o melhor caminho, não é? Pode haver outras formas também de atingirem o mesmo objetivo, não é? E porquê? Porque eu acho que a pornografia acaba por ser muito limitadora, no sentido em que só se foca num estímulo muito dos genitais, não é? E da penetração, e não há tudo o resto, todo o outro foco sensorial
que se pode desenvolver não existe na pornografia. Existe no erotismo, sim. Mas não existe na pornografia. Portanto, é importante que os casais que utilizam pornografia e que vêm juntos consigam realmente perceber, ok, isto não é real, nós até vamos neste momento ter aqui um momento íntimo a dois, vamos ver este filme juntos para ficarmos mais excitados e mais entusiasmados e se calhar até seguirmos uma outra sugestão do filme e fazermos juntos, tudo bem, mas que não seja se calhar sistemático, que não seja sempre assim, não é? A relação dos dois, porque pelo risco de passar a exigir que exista o filme, não havendo o filme não existe a relação, não é? Exatamente. É um bocado isso que eu quero dizer. Porque há outras formas de se fazer, não é? Há outras formas e é importante as pessoas não deixarem se calhar a maneira original das coisas acontecerem, claro. Não é? Que é estarem simplesmente os dois sem sequer a televisão estar ligada e... Sim, isso também é conveniente. Claro, não é? Haver um momento a dois ou que não calhar é... um início poderá ver o filmezito, depois desliga, vai-se para o Desligar, quarto e dá asas exatamente. à imaginação. Por exemplo. Exato, Porque também não? concordo, Claro também que sim. concordo. Porque senão há ali sempre um foco de distração, não é? E parece que não estamos focados na pessoa que está connosco. Era um bocado nesse sentido que eu queria alertar, ou seja, para que não seja sempre assim. Porque isto pode realmente depois trazer aqui algumas mazelas até a nível emocional, no sentido de tu só conseguiste ter relações sexuais comigo porque estavas a assistir a este filme e a ver aquela mulher, por exemplo, o corpo daquela mulher, depois há essa ou o corpo questão, daquele homem. Exatamente, é essa questão A que questão também da comparação, pode, não é? exatamente, pode complicar, que é a questão da comparação. E aí tudo bem que são pessoas adultas, à partida percebem muito bem o que está a ver, que não é real, conseguem se distanciar, mas não é deixa disso? de ser, até porque, independentemente de tudo, nos atores desses filmes, e apesar de sabermos que tudo aquilo é com medicação, mas em termos de corpos, não é? Há corpos torneados, há isso tudo, e ter essa questão ali, é a ferramenta não é? de trabalho daquelas pessoas, não é? Exatamente. Portanto tem que estar Poder haver ali alguma tudo sem comparação, falhas. como estavas a dizer, de dizer, olha, só conseguiste porque estavas a ver e ela tem o corpo assim, assado, Pois, por isso e tal, mesmo, ou vice-versa, não é? Por isso mesmo eu estava aqui a salientar a importância de que não aconteça sempre com a utilização da pornografia, não é? Para que possa haver os outros momentos em que aconteceu e que correu bem e que se estimularam e que tiveram prazer, sem o uso da pornografia, para que a pessoa não fique na ideia que só teve, não é? Que a outra pessoa só teve prazer porque estava a ver um filme, a ver um corpo de outra pessoa, não é? Que não estava ali envolvida, não é? No momento. Exatamente. Portanto, sim ou não? Sim e não, não é? Não, na minha opinião, para as crianças e com muito controle na adolescência também e idealmente com conversas entre os pais e filhos. Eu sei que os pais nunca na vida conseguirão controlar a 100% o que um filho adolescente vê. Uma criança, julgo e espero que sim, que consigam de alguma forma controlar. Sei que não é tão fácil nos momentos em que estão fora de casa e estão em casa de amigos ou estão nos ATLs ou nas escolas. Pode ser realmente mais difícil de controlar esses momentos, mas pelo menos dentro de casa acho que supostamente os pais devem ter o poder de controlar o que os filhos estão a aceder, não é? Dentro de uma casa, debaixo da sua alçada, neste caso. Na adolescência, acredito que não é fácil os pais controlarem tudo o que os filhos têm acesso, mas acho que deve haver aqui algum controle e deve haver comunicação entre os pais e os filhos para explicarem o que vem, não é? O conteúdo que está a ser visto, ou que poderá estar a ser visto pelos adolescentes. Ao nível dos adultos, é como dissemos, sim, e se calhar não, sim, pode ajudar, não é? Pode até trazer aqui um contributo ao nível do desejo, ao nível da excitação, da criatividade, não é? Desenvolver esta criatividade, mas ao mesmo tempo também pode trazer aqui algumas fragilidades à relação, pela questão da comparação, pela ideia de que agora só com isto é que funciona, não é? Precisas sempre de ver o ato de outras pessoas para ter vontade, por exemplo, não é? E isto pode trazer aqui algumas fragilidades no sentido de já não me desejas a mim, não é? Utilizaste o meu corpo, por exemplo, mas porque não tinhas o corpo daquela pessoa, não é? Exatamente. Isso um bocado nesse sentido. E isto pode ser um bocado duro a nível emocional. E depois aquelas pessoas que estão sozinhas e que recorrem à pornografia para se estimularem, não é? Para terem desejo. Acho que provavelmente é menos disfuncional, não que seja disfuncional em casal, ok? Em casais adultos, não acho que seja disfuncional e muitas vezes inclusive é proposto em terapia de casal que os casais assistam juntos, é algo que não só me é questionado, mas muitas vezes é proposto. Realmente eu nem sempre faço, até nem me recordo se já fiz isso de propor assim, não é? Em consulta de terapia de casal.
Propus muitas outras estratégias, essa provavelmente nunca a propus, mas para pessoas que estão sozinhas e que não sentem um desejo, se calhar espontâneo, só pelos pensamentos, mas que sentem essa necessidade de ter esse estímulo, não vejo razões para não verem, não é? Provavelmente terem cuidado com algumas coisas que possam de alguma forma chocar, mas estamos a considerar que são adultos e que não irão ver material assim tão chocante, não é? Deduzo eu, não sei, não tenho estado a acompanhar o que sai nesse sentido, não é? Portanto, não estou a par, acredito que haja, até porque cada vez mais se fala até em sadomasoquismo, e eu sei que existe também um acesso completamente livre a esse tipo de conteúdo, e assim pode ser um pouco mais chocante por ser mais violento, por ter não é? Mas lá está, depende da forma como é visto, claro, não é? Depende sempre de como for. Tens a questão dos 50 Sombras de Grey, não é? Que por exemplo, passa um bocadinho por esse mundo, mas não deixa de ser um mundo que, aos olhos de quem viu o filme, e aliás, da forma como a autora o quis passar, não ser uma coisa creepy, nem uma coisa hardcore, não é? Que não se conseguisse ver, portanto, e até, não é chocante, criar, não é? Acaba de por todo, não estar nada até chocante. Criar ali alguma sensibilidade, se bem na parte da violência não tanto, aprecio, não é? Claro. Mas tudo o resto, utilizar as algemas e por aí fora, tudo isso com muita sensualidade que foi apresentada no filme, isso sim. Agora, claro, é como eu digo, depende de como se vê, da forma que se vê. E do tipo de vídeo que se vê, não é? Que exatamente. Se assiste, e de como, lá está, e de como se encara o que se está a ver, não é? Eu acho que vai depender muito de como se encara o que se está a ver. Precisamente. Para quem está na terceira idade, lá está, realmente pode ser um contributo ao nível do como dizíamos há bocado, do desejo, da excitação, porque muitas vezes é mais difícil realmente conseguir uma ereção, e a pornografia pode realmente facilitar a que se consiga uma ereção e que haja depois prazer no envolvimento entre duas pessoas, não é? Ou então uma pessoa sozinha que se consiga estimular e ter essa satisfação de uma forma solitária, não é? Mas sentir ali alguma companhia, no fundo está a ser ali guiado, não é? É isso, exatamente. Portanto, nós já estamos a esgotar aqui o nosso tempo, o tema então de hoje, se quisermos antes das férias sair aliás com um tema como este, portanto regressamos depois em agosto com mais temas, com mais sala privada, com mais convidados, para passarmos bons momentos. Isabel.